Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios 6, verso de número 16. Provérbios 6, 16. Depois eu vou pedir para a irmã que está lá no painel, para ela colocar para mim assim, 7 conselhos em provérbios como tema, bem, em letras bem grandes, bem legível. 7 conselhos em provérbios é o tema que eu quero tratar hoje. E nós vamos começar aqui, capítulo 6, verso 16. Diz assim: 6 coisas aborrecem, o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Eu vou repetir hoje o texto, vamos ler de novo. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Querido Pai Celestial, é muito bom estar de volta. É bom estar com a igreja, é bom estar com o teu povo e poder, ó Deus, compartilhar essa palavra que está no meu coração durante essa semana, mesmo a gente estando viajando, descansando. Mas lá, Senhor, Tu sabes que praticamente toda noite eu me debruçava nessa palavra para poder pregar hoje e compartilhar essa palavra que está no meu coração com a igreja. Ministra sobre nós, trata a nossa vida, traz, ó Deus, toda a edificação, porque a Tua palavra edifica, a Tua palavra consola, que nós sejamos, ó Deus, abastecidos, que nós possamos nos alimentar e sairmos daqui felizes e abençoados para mais uma semana. Eu aproveito nessa oração apresentar, ó Deus, o nosso acampamento que acontece agora a partir de sábado, quando nossos jovens não vão estar aí nas ruas, no carnaval, nessa loucura mundana que está aí na cidade, em todo o Brasil, mas eles vão estar lá numa escola, ouvindo a Tua palavra. Nós vamos ter vários pregadores esse ano, vamos ter evangelistas, ó Deus, que sobem no ônibus com a caixa de bombom para falar do amor de Deus naquele ônibus. Então eu sei que, ó Deus, vamos ser muito edificados. Eu mesmo quero sentar para ouvir essas pessoas ministrarem sobre nós. Então nos abençoa nessa semana toda e nesse acampamento que vai acontecer, com toda a liderança, todos os líderes comprometidos com o acampamento e com aqueles que virão para ministrar para nós, tanto o louvor como a palavra. E agora, Senhor, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Essa é a porção de Deus para a nossa vida hoje à noite. Irmãos, na realidade, eu estou falando lá 7 conselhos em provérbios, mas você sabe que provérbios tem muito conselho. Eu já preguei sobre provérbios, eu já preguei sobre conselhos, e eu disse, e vou repetir isso para que grave quem já ouviu e também guarde quem não ouviu. A minha sugestão sempre, pastor Geraldo, é que as pessoas leiam provérbios. Eu sou fã de provérbios. Acho que vocês já repararam que muitas das mensagens que eu prego, ou ela está inserida em provérbios, já como tema central, ou ela durante o sermão, durante o esboço do sermão, ela é incluída, inclui-se provérbios. O livro de sabedoria tem 31 capítulos. Se, por exemplo, você decidir começar a ler a Bíblia, e alguns têm dificuldade para ler o Antigo Testamento, todas aquelas histórias e genealogias, então a minha sugestão, leia provérbios, comece por provérbios, ou como você pode começar também por livro de João, Evangelho de Mateus.
Mas Provérbios vai trazer muita sabedoria. Quando eu falo de Provérbios, eu falo para você ler Provérbios com uma caneta na mão, um caderno, e anotar algumas coisas que vão surgir no seu coração, nos seus olhos, como nunca surgiu antes. E você vai ver lindos conselhos. Eu costumo dizer que se você ler um capítulo apenas de Provérbios por dia, você lê durante o mês, que são 31 dias, e no final do mês você vai estar no mínimo mais sábio. Agora faça isso com oração e com caderno na mão, porque você vai aprender muito. Mas eu quero lembrar que Provérbios está recheado de conselhos. Antes de entrar nesses 7, que é os 7 específicos da mensagem, eu quero lembrar alguns conselhos de Provérbios. Por exemplo, Provérbios diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é isso? Por que Provérbios diz isso? Porque todo homem, toda mulher que teme a Deus, ele erra menos. Você pode notar isso. Porque quando você vai errar, o temor de Deus te impede de errar. Te segura, te ajuda, te lembra. E hoje nós temos o Espírito Santo, que na época não tinha esse trabalho do Espírito Santo, e mesmo assim o temor do Senhor sempre existiu. E hoje nós temos, além do temor do Senhor, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a lembrar. Outra coisa que Provérbios diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Eu gostei tanto desse texto que escrevi um livro. O primeiro livro que eu escrevi foi baseado nesse texto: guarda o seu coração. As pessoas guardam tudo, não guardam? Guardam fotografias, guardam relíquias, guardam, mas não guardam o coração. O coração às vezes está solto por aí, porque ninguém sabe, só você e Deus sabe o que está no seu coração. Ninguém sabe o que está passando no seu coração. E o coração é o centro da vida, é de onde procedem as saídas da vida. Então vem o sábio, e Salomão sabia do que estava falando, porque as mulheres perverteram o coração dele. Então, se é um homem que entendia de falar de coração, um cara que teve 1000 mulheres entende de coração. E essa é a grande verdade. Salomão também diz assim: vai ter, olha outro conselho aqui, vai ter com a formiga preguiçoso, né? E alguém já disse, além de Salomão, que se um dia você quiser aprender alguma coisa, pare no formigueiro e comece a olhar o trabalho dessas formigas, que carregam às vezes peso muitas vezes superiores ao seu próprio peso, mas elas vão insistindo. Outro conselho que nós temos muito interessante, entre alguns, apenas alguns que eu estou lembrando aqui, ele diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. Quem tem sido nosso conselheiro, irmão? Quando a gente vai conversar para aprender alguma coisa, com quem que a gente fala? Quem é que te ensina? Se você ainda não tem um conselheiro, você precisa de um conselheiro. Preste atenção no que eu vou dizer agora. 2 pessoas que nasceram no mesmo bairro, famílias na mesma equivalência de estrutura financeira, estudaram na mesma escola, de repente um sobressai mais do que o outro. Normalmente, alguém teve um conselheiro melhor, ouviu pessoas mais certas, porque tem muita gente, irmão, que tem tudo para crescer na vida, mas está escutando gente errada, não dá certo. Então, na multidão de conselheiros funciona. Quando eu estou com uma situação para resolver aqui, não estou conseguindo, eu chamo todo mundo, chamo os pastores, a líder, vamos conversar, o que a gente pode fazer aqui? E ali surgem ideias lindas e brilhantes, e ali a gente descobre sabedoria. Um conselho muito interessante, muito conhecido para as mulheres, Salomão diz assim: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Casamentos e casamentos estão sendo destruídos dia a dia, porque está faltando mulher sábia. Um outro ensinamento que nós temos: ensina a criança no caminho que deve andar. Agora a gente começa a viver aquele momento mais triste do nosso país, aonde lá no nosso Face vai aparecer a mãe dizendo: olha que linda a minha menina vestida para ir no baile de carnaval. E depois essa criança vai crescer com essa vida, com esse ensinamento, e ela vai se tornar uma moça, e um dia ela vai sair, como algumas mães dizem: o que eu faço? Minha filha saiu quinta-feira, hoje é terça-feira, ela não voltou para casa ainda. E quando volta, às vezes volta grávida, sem saber quem é o pai. Ensina a criança no caminho que deve andar. Um outro ensino que nós temos aqui, com esse eu encerro, porque são muitos. Ele fala: tens visto um homem precipitado? A precipitação, gente que toma decisão sem pensar, gente que toma decisão pela cabeça quente, gente que na hora da raiva toma uma decisão, depois se arrepende, e mesmo se arrependendo vai sofrer as consequências da decisão que tomou. Tens visto um homem precipitado em suas palavras? Maior esperança há para um louco
do que para ele. Agora eu vou entrar no assunto que nós escolhemos para compartilhar, que são os 7 conselhos, 7 situações que Salomão nos coloca aqui. É interessante que você vai ver alguns pecados aqui que nós vamos citar, que algumas pessoas passam por isso durante a vida toda e nunca veem isso como um pecado grave, como algo que pode prejudicar a sua vida, a sua salvação, e além disso pode prejudicar muita gente. Irmãos, eu vou falar isso com todo temor e tremor e com amor de Deus no meu coração. A igreja evangélica, ela melhorou muito nos últimos anos, mas ela viveu épocas muito terríveis, onde pessoas, elas eram muitas vezes excluídas da membresia da igreja. Existia casos de igrejas em que chamavam a pessoa no altar e expunham o pecado da pessoa para todo mundo, para mostrar por que a pessoa estava sendo disciplinada. Achava isso muito espiritual, muito bonito. Então, por exemplo, uma pessoa estava indo à igreja e de repente ela matava alguém. Aí lógico, não estava nem chamada no púlpito, né? Ela já ia preso. Você dizia, meu Deus, que pecado grave. Mas se uma pessoa estava cobiçando a esposa de um outro, que pecado tinha? Por quê? Porque o pecado do matar é um pecado externo. Era um pecado que todo mundo via. Mas o pecado da cobiça, ninguém vê. A cobiça está dentro do coração. A cobiça está dentro da pessoa. É um pecado interno, escondido. E isso gera uma hipocrisia dentro de cada um de nós, ou da própria igreja, quando nós não tomamos cuidado em pensar sobre pecado e pecado. E lembrar que o externo é porque está todo mundo vendo, mas o interno ninguém vê, então eu posso fazer. E a verdade é que aqui nós vamos encontrar muitos pecados que as pessoas não veem como pecado. E é interessante, porque aí a igreja realça os pecados grosseiros e acaba fechando os olhos para aquilo que são chamados de pecadinho. Pecados menores, como por exemplo a fofoca. Você já viu alguém ser excluído da igreja por fofoqueiro? Você já viu alguém ser excluído no altar de uma igreja ou ser colocado num banco porque é mentiroso, mente? Mas a mentira está aqui entre os pecados que Deus abomina. É por isso que na salvação nós vamos ter galardoamentos. E na perdição, na condenação, nós vamos ter penas eternas também. Você pode pegar isso na Bíblia e você vai conhecer tudo isso de uma maneira muito, muito clara, muito evidente. Então vamos olhar para o primeiro pecado, e é interessante que esses 6 primeiros, o texto diz assim, o Senhor aborrece, ou são pecados que aborrecem o Senhor. E são pecados que chateiam Deus, que Deus não gosta, não se agrada. O último é o pior de todos, porque aí diz que a alma dele abomina. E alguém já disse que a abominação chega a ser até como uma maldição. Mas eu prefiro encontrar a referência que mostra a abominação como nojo, que também é terrível. E é como se Deus estivesse dizendo, esse pecado eu tenho nojo dele. E se Deus tem nojo desse pecado, logicamente Deus olha para mim fazendo esse pecado, Ele vai ter nojo de mim também. Mas o primeiro pecado aqui você conhece. Acabou de ler comigo, olhos altivos. Volta aí para o texto se você quiser. 6 coisas, verso 16. O Senhor aborrece. A 7ª sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Olhos altivos, o primeiro pecado. Os olhos são as janelas da alma. Nós temos o costume de dizer que quando nós queremos saber a verdade, nós olhamos nos olhos. Uma pessoa que olha nos nossos olhos não consegue mentir. A gente sempre diz isso, acredita nisso. Porque quando uma pessoa está falando algo que não é verdadeiro, ela não olha nos olhos. Mas também tem muita gente que tem olhos de arrogância, de prepotência. Eu e você, todos nós já sofremos com pessoas que nos olharam de cima para baixo. É triste, não é, irmão? Você que já passou por isso. Você que foi conversar com uma pessoa e ela te desdenhou, ela te ignorou e você ficou muito chateado. Todos nós passamos por isso. Em algum momento da vida já passamos. Então isso é soberba. Agora é bom lembrar que a Bíblia diz que a soberba ela precede a ruína. Diga comigo, a soberba precede
a ruína. Então, o soberbo, ele vai ter problemas mais cedo ou mais tarde. O soberbo é aquele que diz: eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu sou o suficiente. Nós estamos vendo aí os problemas que está tendo em Brasília, e todos aqueles que um dia tiveram soberba, eles estão caindo aos poucos. Devagar vai se aparecendo, vai se demonstrando os pecados que esse pessoal cometeu. O exercício do julgamento. Irmão, irmã, presta bem atenção. Nós temos que corrigir erros. Nós temos que aconselhar pessoas que estão no caminho torto. Aconselhar pessoas que estão indo para um buraco. Isso é nossa obrigação e é nosso dever cristão. Mas nós não podemos ficar exercendo julgamento sobre as pessoas. Se você vê que uma pessoa está cometendo algo que não agrada a Deus, você deve ir nessa pessoa, orar antes e depois falar com ela com amor de Deus, com compaixão no seu coração, para que Deus te dê luz, sabedoria, habilidade para orientar essa pessoa. Mas não faça um julgamento. Se você não pode aconselhar, se você não pode ajudar e orientar essa pessoa, então pelo menos ore por ela. E não leve a história dela para frente, porque além de o exercício do julgamento dos olhos altivos, nós normalmente ampliamos o que é verdade, que não seria toda aquela verdade, não é isso? É normal quando você ouve falar de algo, você ouve falar, ele já acrescentou alguma coisa. Olhos altivos. Um dia Jesus curou um homem, a única cura na Bíblia que diz que Jesus curou uma pessoa em 2 etapas. Toda cura na Bíblia, ela foi uma cura imediata. Jesus disse e aconteceu. Jesus tocou e a pessoa foi curada. Mas a Bíblia diz que Jesus curou um cego lá em Betsaida. Tocou nele e disse: e agora, está enxergando? O cego disse para Jesus: eu já estou enxergando, mas eu estou vendo homens como árvores. Jesus certamente deve ter pensado: isso tem alguma coisa errada. Ele não pode ver homem como árvore, ele tem que ver homem como homem. Como que você olha para as pessoas? Se a sua visão está distorcida das pessoas, você tem que tomar cuidado, porque você está precisando de um segundo toque. E toma cuidado com olhos altivos, porque às vezes essa questão de se sentir superior pode nos levar à derrota. Alguém que parece ser tão inferior a nós, um dia pode ser o nosso líder. Pense sobre isso. Um segundo momento aqui, o texto diz assim, que outra coisa que Deus abomina é a língua mentirosa. Olha lá, pode manter esse texto para mim, irmã, obrigado. Língua mentirosa. Jesus não brincou com essa questão. Às vezes você fala assim: ah, fulano adulterou. Oh, fulano separou da esposa. Mas ninguém fala assim: fulano é mentiroso. Ah, é mentiroso? Deixa para lá. Engraçado, por que quando fala de mentiroso não assusta? Por que quando fala da mentira é normal? Não deveria. Jesus foi tão duro com a mentira que ele disse que o mentiroso é filho do diabo. Então, se você mente, se nós mentimos, se eu minto, eu estou tendo uma certidão de filho do diabo. E isso é terrível. É interessante que a gente fala de muitos pecados e não lembra da mentira, mas se você for lá em Apocalipse 21, não precisa abrir a Bíblia aí, mas o texto lá diz assim, que os mentirosos estão junto com aqueles que vão para o lago de fogo. Quando você... cuidado com a síndrome do Nelson Rubens. Eu invento, como é que é? Eu aumento, mas não invento, né? E ele ficou famoso, o Nelson Rubens hoje é famoso na televisão por essa frase. Quando você vê o Nelson Rubens, você lembra dessa frase: eu aumento, mas não invento. Irmão, não invente, mas também não aumente, porque isso é bonito para eles que querem chamar a mídia, que querem chamar a atenção, que querem ter ibope. Nós não, irmãos. O nosso ibope não é com o povo. O nosso ibope não é social. O nosso ibope é celestial. Como que nós estamos tendo ibope no céu?
como nós estamos sendo considerados no céu. É isso que é importante pensar. Aí alguém dizia, pastor, mas uma mentirinha de vez em quando ajuda. Toma cuidado com isso. Alguém falou assim, pastor, mas vamos fazer uma mentirinha branca. Eu não sabia, irmão. Você já ouviu falar de mentira branca? Mentirinha branca, eu já falei de mesa branca, já falei muita coisa, mas mentirinha branca, eu não tinha ouvido falar ainda, alguém falou. Pastor, é só uma mentirinha branca. Não existe isso, não. Essa semana eu ouvi a história de um soldado, na verdade um cabo, que ele estava lá no gabinete do general, no momento que o telefone toca, aí ele atende, porque o general estava ocupado, assinando o documento, ele atende, e alguém queria falar com o general, ele disse para o general que era fulano de tal, esse cabo chamava-se Jeremias, é uma história de alguém do Rio de Janeiro. E o general falou para ele assim, diga que eu não estou. Irmãos, nesses minutos, segundos, acho que não deu minutos, travou-se uma batalha espiritual, porque Jeremias era um soldado, era um cabo, comprometido com Deus, comprometido com o Evangelho. E aí, pastor Edivaldo, ele pensa e analisa, e fala, e agora, o que eu faço? Mas, nesses segundos de batalha, ele disse no telefone, o coronel mandou dizer que não está. Ele pôs o telefone e ele contou isso para o pastor dele, que eu fiquei ouvindo o pastor dele. Ele disse, pastor, a hora que eu fiz isso, eu me preparei para a cadeia. Porque, lógico, como é que eu vou fazer um negócio desse diante do general? Olha, irmãos, para encurtar a história, para não ir longe aqui, para ganharmos tempo. O general está na igreja dele, servindo a Jesus com ele hoje. E esse general, ele diz assim, quando ele conversa com outras pessoas, ele diz assim, eu sou o único general que todo dia dou carona, sirvo de motorista para um cabo, porque eu levo o Jeremias e deixo ele na casa. Às vezes, você pensa que o melhor é mentir, mas Deus está esperando que você fale a verdade, e é na verdade que você vai ser promovido. Língua mentirosa, esse texto diz, Deus abomina isso. Existe um texto de Provérbios, mais um conselho que nós temos aqui de Provérbios, diz assim, o mentiroso, ele separa os melhores amigos. Irmãos, eu não vou longe aqui, não quero ficar falando só da mentira, mas era possível que se eu chamasse alguns, 5 irmãos, irmãs, 10, vem aqui, que já tiveram problemas com mentira, ia vir mais de 10, ia dizer, meu casamento quase acabou por causa de uma mentira de uma vizinha, por causa da mentira de uma amiga invejosa, eu quase perdi o emprego por causa de uma mentira de um colega de trabalho. E quem sabe, irmão, com muita franqueza e honestidade, alguém subisse aqui e dissesse, eu quase estraguei a minha vida por uma mentira que eu fiz, e que depois tive que corrigir, e foi difícil de resolver. Todos nós aqui, provavelmente, ou quase todos, temos uma historinha de uma mentira. Quem sabe até, ouvindo essa mensagem, alguns de nós pudéssemos pensar assim, se eu pudesse, eu voltaria 10 anos, 15 anos, 20 anos, para corrigir uma mentira que eu falei, e que até hoje mexe com a minha alma, me tira a alegria e a paz quando eu lembro dessa mentira. A mentira não é coisa boa, Deus não gosta da mentira. É interessante que a gente fala de Abraão, e a gente vê em Abraão coisas lindas. Abraão era o homem que não pedia para Deus, Deus pedia para ele. Abraão era o homem que onde chegava, montava um altar, edificador de altar, construtor de altar. Um homem que ele é conhecido e respeitado por todas as religiões. O muçulmano respeita, não respeita Jesus, respeita Abraão, não é isso? Porém, Abraão é marcado por uma mentira. Sara é minha irmã, e essa marca está até hoje aí. Toda vez que vai se falar de uma mentira, Abraão entra. E Abraão poderia ser um homem que não entrasse em nenhuma história negativa, porque não tinha. Mas tem um momento em que ele, de medo de morrer, porque ele vai para o Egito e a mulher dele é muito linda, ele diz, vão me matar para ficar com a minha mulher. Ele diz, não é minha mulher, é minha irmã. E a história está aí marcada. E é muito triste, porque depois o filho dele repetiu isso. Olha bem, irmão,
Seu filho, sua filha está vendo as verdades e as mentiras que você fala, que nós falamos. E lá na frente pode se repetir isso. Isaac repetiu a mesma coisa, Isaac também mentiu. Tanta história linda de Isaac, os poços. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoava, mas mentiu. Então a mentira marca a pessoa. Fazendo um velório ontem de um senhor de 77 anos. Nessa história que eu comentei aqui. Eu dizia isso. Qual é a marca que nós deixamos? Essa é a minha palavra sempre em velório. Nós vamos passar por aqui por passar. Nós vamos embora e quem sabe alguns ainda vão viver a história de Georão. Foi sem deixar saudade de si. Ou então será que vão dizer assim, já foi tarde, era um mentiroso. Ah, olha, fulano falou, tal lugar está dando certo, isso, pode esquecer, é um mentiroso. Ah, e o mentiroso, irmão, ele mente tanto que quando ele fala uma verdade ninguém acredita. O mentiroso, se um dia ele for morrer afogado, ele morre mesmo. Porque ele fala que vai morrer e não morre. Fala que vai morrer afogado e não morre. O dia que estiver morrendo, ninguém pula. Ninguém tira. Porque é mentiroso. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. É lógico que isso aqui parece estar longe de nós, né? Graças a Deus. Mas nós estamos vivendo aí, cada dia que passa, a violência aumentando. A luta do governo, ou dos governos, não estou falando de apenas um governo, mas de todos os governos, é um problema de segurança, entre tanto segurança. O pessoal morre por causa de um par de tênis, não se pode andar com o celular, você compra o celular, você não pode andar com ele, você que está correndo risco. Hoje, as pessoas vivem mais presas dentro de casa do que na rua, porque tem medo, graças a Deus, está pequenininho ainda, a gente vive bem, mas é todo dia no jornal. Então, mãos que derramam sangue estão sendo treinadas. Aqueles meninos são pegos lá, presos, e eles dizem assim, eu quero ser bandido. Essa semana no jornal saiu lá. Menino dizendo, eu quero ser bandido. Eu fui treinado. Mas sua mãe, o que sua mãe ensinou? Minha mãe não ensinou nada, minha mãe fumava o tempo todo pedra. Então eu quero ser bandido. Ele diz isso com orgulho. Mãos que derramam sangue. É mãos que matam. Só quero lembrar, irmãos, que às vezes a gente não mata com uma metralhadora, com uma arma, com uma faca, mas a gente mata com o coração. Você já não conversou com uma pessoa que estava conversa boa, daí você citou o nome de alguém, a pessoa disse assim, não me fala desse fulano. Por quê? Para mim ele morreu. Você já matou ele. Nós matamos pessoas no nosso coração. Não matamos apenas com uma faca. Não matamos apenas com um tiro, matamos o coração. Quarto, esse aqui é terrível. Coração que maquina pensamentos viciosos. Veja lá o verso. Coração que maquina projetos iníquos, diz lá, a minha Bíblia diz pensamentos. Irmãos, tem gente que, para planejar o que não presta, é ótimo. Olha a própria história de Brasília, né? Não tem jeito de não falar de Brasília, né? Olha, você vê projetos bonitos saindo, você vê gente querendo se livrar do que está acontecendo, dos processos que estão vindo, mas você não vê projetos lindos. Essa noite, enquanto você está dormindo, tem gente que vai passar a noite acordada para ver como é que derruba alguém, para ver como é que faz para tirar alguém de uma posição e tomar a posição dessa pessoa. E infelizmente, se nós não tomarmos cuidados, até dentro da igreja isso entra. Coração que maquina projetos iníquos, pensa sobre isso. É um gênio para fazer o que é coisa ruim, o que é mal, o que não presta. Existem alguns cuidados com algumas frases, e tem uma frase muito perigosa. Tem uma frase que roda por aí, e às vezes você corre o risco de ver algum crente em Jesus Cristo usando essa frase. E essa frase diz assim, os fins justificam os meios. Não é verdade, não. Não é porque tem um fim, entre aspas, bom, que qualquer meio serve.
nós só vamos chegar lá pelo meio correto. Nós só devemos chegar aonde Deus quer que a gente chegue pela maneira certa, honesta, de caráter, dignidade. Senão, não vamos chegar lá. Se precisar derrubar alguém para chegar, não vamos chegar. Se precisar prejudicar uma pessoa no trabalho, na empresa, em qualquer lugar, não vamos fazer isso. Porque o nosso coração não maquina projetos viciosos, iníquos. Se nós queremos ter ideias, vamos ter ideias para como ganhar almas. O que podemos fazer para fazer a obra de Deus, para melhorar a nossa família. Outro assunto interessante aqui, pés que se apressam a correr para o mal. Está lá, ó, no verso 18. Pés que se apressam a correr para o mal. Tem gente que para fazer o bem é uma tartaruga, é uma lesma. Mas para fazer o mal é um coelho. É rápido demais. Você falar alguma coisa ruim, mas não dá 5 minutos, chega. Você fala uma coisa boa, você viu o que fulano fez aí? E só outro dia que você vai saber, ou dali uma semana, da coisa boa que foi feita. No livro, acho que no livro do coração que eu comento, tem uns irmãos conversando na igreja aqui, com o pastor, na terça-feira, por exemplo, na reunião de oração, antes de começar o culto. E eles dizem para os pastores aqui, para os irmãos, olha, você viu domingo? O céu desceu na igreja. Acho que a igreja subiu até o céu. Você viu que unção que estava no louvor, na adoração, a palavra pregada, que palavra poderosa. Deus usou os pregadores. Eu estava viajando agora, todo mundo dizia, pastor, Deus usou os pregadores aí, Deus usou, a equipe é muito boa, glória a Deus. Aí os irmãos chegam, vai arrumar um instrumento, vai arrumar outra coisa, passa, vê o pastor conversando, os irmãos conversando. Ninguém para. Mas vamos pensar o contrário, que você chega na terça-feira, o pastor já dizendo para o irmão, fala quem foi. Vou chamar no gabinete, vai ser excluído. Aí junta todo mundo assim em volta. Eu também vi, pastor. Nós corremos para o mal. Parece que há uma natureza no ser humano de correr para o mal. Aquilo que é mal atrai. Se passa ali, está alguém falando ali na esquina, oh, graças a Deus, Sinésio comprou um sítio. Ninguém, a turma passa, pode ser que alguns passem, até deu parabéns, mas passa ali na esquina e diz assim, ó, o cara está batendo no outro lá. O pessoal que ia para cá vai para lá. Lota de gente na esquina para ver o cara apanhar, ou para ver o outro bater. Pés que se apressam para o mal. Mas, irmãos, a coisa é tão feia nessa área, que você já viu gente que se apressa para o mal, ela tem tanta vontade de fazer o mal que ela manda recado orando. Deus, eu não sou como esse fulano do meu lado aqui. Nós temos isso na Bíblia. Pés que se apressam para o mal. Chega a mandar recado em oração. Ok, vamos para o penúltimo. Testemunha falsa. Que prefere ou que profere mentira. Toma cuidado, irmão, com aquilo que você vai falar a respeito de alguém ou para alguém. Tem gente que diz assim, eu preciso que você diga só mais uma vez que ela não presta. Eu preciso que você vá diante do juiz e diga apenas dessa vez, ele fez isso mesmo. Mas isso não é verdade, é mentira, é testemunha falsa. Nós estamos acompanhando aí todo esse processo do Lava Jato. E você está vendo gente que fala e depois desfala, não foi isso essa semana? Ele falou, aí depois ele se arrependeu, desfalou, e agora parece que está falando que é verdade de novo. Testemunha falsa. Quanta coisa errada, irmão, se aprende na televisão. Nós passamos 1h30, 2 horas aqui na igreja todo domingo. Mas passamos o resto da semana assistindo televisão, envolvido com amigos e colegas de trabalho, de faculdade, de colégio, de vizinho. O que nós estamos aprendendo sobre testemunhar coisa errada? Fala isso para o juiz. É só uma mentirinha branca, como eu disse aqui. Fala isso.
Amado, você já reparou que Judas parecia ser um santo, não parecia? Você reparou que Pedro sofreu muitas vezes? Pedro falava uma coisa, Jesus dizia, coisa boa dissesse. No mesmo dia, Jesus dizia, arreda de mim, Satanás. Mas Judas não, Judas parece que estava tudo certinho. Alguém disse que se não fosse Jesus que estivesse conduzindo Judas, Judas seria ordenado pastor. Mas Jesus sabia que era uma testemunha falsa, que era alguém que um dia iria traí-lo com um beijo. E foi exatamente isso que aconteceu. Cuidado com os nossos testemunhos. Cuidado com aquilo que vamos falar, testemunhar, a favor ou contra alguém. E finalmente, eu quero lembrar que Provérbios, o sábio diz que todas essas coisas que eu falei, elas desagradam a Deus, elas aborrecem a Deus. Mas essa última agora aqui, o Senhor abomina, tem nojo. E esse é o que semeia contenda entre os irmãos. É o último conselho aqui. Cuidado com o que semeia. É aquilo que eu disse no começo. Alguém diz assim, fulano roubou. Todo mundo se assusta. Fulano adulterou, fulano bebeu, fulano fez. Mas se falar assim, fulano falou contra alguém, não assusta ninguém. Então nós temos que começar a pensar nos valores. Começar a pensar também em princípios. A igreja evangélica, ela é cheia de colocar um paletó, um terno, uma gravata e uma Bíblia embaixo do braço e achar que está resolvido. Isso precisa parar, né? Acho que até por isso que tenho visto hoje muita liderança, mais à vontade, até não se preocupando muito em usar terno, gravata e paletó, porque isso serviu muito de aparência. Por quantos anos eu olhava para uma pessoa de terno e dizia, meu Deus, olha, está indo lá um homem santo. E às vezes era um homem que batia na esposa em casa era um carrasco. Um dia eu estava com a pastora Solange, depois de um culto assim, eu era pastor em Ourinhos, nós saímos do culto, fomos tomar um lanche, comer uma pizza, alguma coisa assim, e eu reparei um senhor indo em passos largos, e ele estava com um terno muito bonito, e uma Bíblia enorme, daquela de expulsar demônio. Tem umas Bíblias assim para expulsar demônio, que uma cacetada só na cabeça, o demônio sai, mas sai gostoso mesmo. E ele estava com aquele biblão assim, e a mulher tentando, o pastor Geraldo, acompanhar ele com mais 2 ou 3 crianças. Eu disse para o pastor Solange, lembra disso, Solange? Olha lá, ó. É isso que as pessoas estão olhando para o crente, isso é crente. O cara é um crente lá dentro da igreja, fala bonito, fala alto. Ontem eu fui fazer velório, tinha um pessoal gritando lá, eu escutei lá da rua, escutei os gritos já. Às vezes a gente quer entrar no hospital, aí passa dificuldade, tem que ligar para o vereador para a gente entrar no hospital, porque tem uns caras que entram no hospital, começam a gritar, falar em língua lá dentro, e fazem um forrobodó lá dentro, mas no dia a dia na vida não vive aquilo. É só barulho, a lata vazia. Nem todos, é lógico, tem muita gente que faz barulho e é cheio da graça de Deus, mas tem muita gente que é só barulho, não passa de barulho. E ele indo embora. E a mulher passando apuro para alcançar ele com os passos menores e segurando as crianças. Isso não é evangelho. Isso não é bonito. Mas acontece, irmãos, que é interessante que o texto diz aqui, o que semeia contenda entre irmãos. Por que não tem o texto aqui fofoqueira? Porque esse texto não tem em hebraico. Se estivesse no hebraico, quem sabe estaria aqui. Agora, eu quero lembrar que mesmo essa história que eu falei, toda essa mensagem que eu preguei, e especialmente esse último, que Deus abomina, aborrece, ele fica triste, desagrada Deus demais, que é o que semeia contenda entre os irmãos, tudo isso Deus perdoa. Nós vamos orar. E agora você pode dizer, eu me arrependo. Eu ando mentindo, isso não está me fazendo bem. Irmãos, eu fiquei uma semana lá descansando. E eu não queria pregar essa mensagem, eu queria pregar outra. Mas é ela que estava no meu coração a semana inteira lá. Eu chego no primeiro dia, o chicote armado, não. É que Deus está dizendo assim, vamos mudar algumas coisas. Se nós queremos que 2016 seja o ano dos 12 cestos cheios, a gente não tem que pôr uma gravata, um paletó e dizer sou crente. A gente tem que parar de mentir.
parar de fazer fofoca, parar de fazer comentários. A pessoa está no altar, está em algum lugar, está trabalhando e alguém fazendo comentário. Parar com isso, é lógico. Aqui eu não estou falando de correção, de conversa. Não, conversamos. Hoje mesmo eu recebi um pessoal querido lá em casa, a gente conversa. Tem coisa que tem que resolver, amanhã tem que resolver muita coisa aqui. Não estou falando disso. Estou falando de gente com maldade no coração. E que acostumou. Porque para essa pessoa, pecado é só matar, roubar, beber. Se vê alguém bebendo é pecado, mas fazer fofoca, fazer comentário da vida dos outros não é pecado. A Bíblia diz que é assim. E às vezes, irmão, uma pessoa fofocando faz um estrago maior do que alguém que está bebendo. E eu não sou a favor da bebida, nunca bebi, não gosto de bebida. Sou contra crente que bebe. Contra crente não sou contra ninguém. Sou contra bebida alcoólica. Você pode dizer que na Bíblia está lá vinho, não tem problema. Eu acho que não se bebe. Se você tem um barzinho em casa, acaba com esse negócio lá. Põe Coca-Cola lá, irmão. Põe suco de laranja. Porque um dia, irmão, você vai estar nervoso e vai virar aquele negócio. Você já matou o gigante, corta o pescoço dele. Porque ele está lá tombado lá, mas uma hora ele levanta. Então Davi jogou, acertou a pedra, mas depois que o gigante caiu, ele foi lá e cortou o pescoço. Então, tira a bebida, tira. Tem amigo seu que bebe, cuidado. Traz ele para a igreja, não deixa ele levar você para o bar. Mas é lógico que um fofoqueiro às vezes faz um estrago muito maior. Sem dúvida nenhuma. Agora escute isso. Toda vez na Bíblia que alguém se arrependeu, Deus nunca jogou na cara da pessoa e disse, de novo? Às vezes a gente diz isso. Já vi muito pastor dizer isso. Tá bom, irmão, vou te perdoar agora, mas vê se para, hein? Você não para, não? Deus nunca disse isso. Deus sempre amou. Deus ama. Deus não ama mentira, mas Deus ama o mentiroso. Deus não gosta de fofoca, mas Deus ama o fofoqueiro. Vamos ficar de pé. A parábola do filho pródigo, ela não é uma parábola que está ali por acaso. A parábola do filho pródigo é uma figura. Obrigado, filho. A parábola do filho pródigo é uma figura de Deus, o pai do filho pródigo. É isso, pastor Geraldo? Por quê? Porque o pai do filho pródigo não disse assim, viu, safado? Viu? Bem feito. Falei para você não gastar o dinheiro, para você não ir. Você foi, agora vai sofrer as consequências. Não. O que diz o texto? O abraçou e o beijou. Ainda estava sujo, provavelmente cheirando porco, cheirando a porco, né? Porque tinha vivido no chiqueiro os últimos dias. Começou a dizer um discurso para o pai disse, pode parar de falar. Olha, pai, eu quero que agora o senhor me trate como empregado, um jornaleiro. Você vai continuar sendo filho. Irmão, irmã, eu não sei qual é o seu detalhe. Eu não sei qual é o seu detalhe. E lembre-se que nós temos muitos detalhes na nossa vida. E era aquele varão especial, Naamã, homem de guerra, porém, esse porém é um perigo. Vírgula, essa vírgula é um perigo. Leproso. Qual é a nossa lepra? Acerte hoje. Encontre um pai amoroso, um Deus que perdoa pecado, um Deus que não lança no seu rosto. Pode ser que um dia você saiu de uma igreja e na rua encontrou com o pastor ou com um líder que disse, você é uma pessoa que não valoriza tudo que o pastor fez, a igreja fez, e você deixou, jogaram no seu rosto, falaram de você, mas Deus não fala. Deus nunca lança em rosto. Deus sempre está de braços abertos. Mas esse Deus é um Deus que está lembrando a gente que as nossas mentirinhas, as nossas fofoquinhas e as nossas outras situações, elas podem trazer consequências graves e terríveis.
Curve a fronte e vamos orar. Querido Pai Celestial, aqui está a Tua palavra, a palavra da fé, a palavra da esperança, a palavra da reconciliação, a palavra da verdade, a palavra do acerto, a palavra do conserto, a palavra que edifica os Teus filhos, a palavra que nutre, e nós estamos sendo nutridos, ó Deus. Nós estamos aqui para ser alimentados, e durante essa semana, realizar a obra. Nós vamos para o trabalho, mas lá tem uma obra para ser feita, lá tem alguém para ser convidado. Nós vamos para o acampamento essa semana e os jovens podem levar alguém e a vida dessa pessoa ser mudada nesse acampamento. Nós vamos para as casas, para os eventos, ó Deus, dos grupos pequenos, dos GCs, dos grupos de comunhão. Podemos levar um amigo e aos poucos, ó Deus, o Senhor ir mudando a vida dessa pessoa através do Espírito Santo. Pastor José Jorge, os pastores da igreja, a pastora, os líderes, as pastoras da igreja. Nós não mudamos ninguém, mas o Espírito Santo muda. O que nós podemos é levar as pessoas até o Evangelho. Então nos ajuda para isso, e é isso que nós pedimos, e pedimos sempre no nome de Jesus. Esse filme que nós vamos passar, Quarto de Guerra, reunir os homens aqui dia 13, é a nossa intenção de começar o ano trazendo os homens para ouvir uma palavra sobre família, caráter, trazer os homens que vão trazer outros amigos, e as irmãs vão interceder, e as irmãs também vão nos ajudar, as esposas, enviando, orientando e motivando os seus maridos a virem nessa reunião, porque vai ser um tempo muito agradável. Depois nós vamos tomar um lanche, e almas poderão aceitar Jesus e mudar de vida assistindo um filme como esse. E é isso que a gente quer fazer. Então nos ajuda, Deus, a viver a verdade que nos liberta. Amém.